Antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma organização santa. Tem gente que faz uma bagunça santa? Eu quero fazer uma organização santa, amém? A gente falou no Tadel passado sobre a gente sair da situação de crianças e a gente atingirmos a maturidade espiritual e nos tornarmos adultos. Não é assim? Alguém lembra do que foi falado terça-feira passada? Eu não lembro mais quase de nada. É brincadeira, gente. Foi falado sobre o caráter de Cristo, né? Eu falo assim, sabe por quê? Porque já foi feita uma pesquisa que prova que a gente tem que ouvir a mesma coisa pelo menos 8 vezes. Para a gente poder absorver mais da metade do que foi dito, acredita? Aí o que acontece? A gente recebe a palavra, a gente ouve aquilo ali até edifica o nosso espírito, mas se a gente não está renovando isso toda a vida, a gente esquece rapidamente, não é verdade? Esquece. Então, assim, a primeira coisa que eu queria fazer é perguntar, quem são os líderes hoje aqui? Levanta a mão quem é líder. Qualquer liderança, líder de célula, setor, área, rede. Ixi, só. Ok. Então, assim, eu quero os líderes, todos aqui na frente, rápido. Eu não posso nem perder tempo hoje. Rapidez. Vamos fazer uma organização, não é bagunça santa, é organização, tá? Não, de frente para a igreja mesmo. Esse povo tudo doido para cair na unção, ó. Não vão cair não, viu? Eu quero todo mundo com os ouvidos bem atentos para ouvir o que eu vou dizer. Nada de cair na unção aqui hoje. Aí, rapidinho, gente, porque senão vocês vão sair daqui 10 horas. Olha só. Agora, eu vou pedir a gentileza, porque eu sei que eu estou no meio de uma plateia educada, amorosa, carinhosa, tolerante. Eu vou pedir a gentileza dos que estão aqui na frente sentarem 2 filas atrás. Os que estão aqui na frente. Depois vocês vão entender porque que eu estou fazendo isso. Eu quero essas 3 primeiras filas, as 4, para caber todos os líderes. As 4 primeiras filas aqui, disponíveis para esse povo aqui que vai sentar. Amém? Ok? Eita, pastora, a senhora está fazendo acepção de pessoas. Não, gente. Sabe o que é? Vou dizer o que é que eu vou fazer. É porque esses aqui, que estão na liderança, cuidando de pessoas, eles precisam ouvir bem os ouvidos e preparar os coros. Brincadeira, porque eu sou bem mansinha. Então, assim, para sentar nessa primeira fileira aqui, ó, eu vou querer os pastores de rede. Bora lá, os 6. Pastores de rede. Os supervisores de área. Pense num povo bem treinado. Muito bem, pode aplaudir. Supervisores de área. Supervisores de área, vamos lá na primeira fileira, supervisores de área, rapidinho, gente, senão eu não vou conseguir falar tudo. Supervisores de setor, aqui na frente, ó, supervisores de setor, tudo aqui na frente. Os que são acostumados a sentar lá atrás devem estar assim, fervendo comigo. É assim mesmo. Falando até língua estranha para aguentar sentar na frente, né? Brincadeira, gente. Só para descontrair. Ok? Os outros que são líderes de célula, não é isso? Todos os supervisores já estão aí. Os líderes de célula, pronto. Podem se acomodar nas outras cadeiras que ficaram aí. Ok?
E para os que estão mais atrás, né? Os futuros líderes. Amém, irmão? Porque é lógico, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência saca a jogada. Se eles estão aqui no TADEL, treinamento de líderes, é porque eles estão sendo treinados para serem líderes. Então são os nossos futuros líderes. Agora, por que eles estão sentados lá atrás? Mais atrás um pouquinho. Por quê? Porque a quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, os que estão aqui na frente, bem na frente, são aqueles que Deus já deu muito. E aí Deus precisa cobrar muito, né? E assim sucessivamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero que a gente leia 1 Coríntios 13. É um texto bíblico conhecido por todos os crentes. Acredito que seja, né? Ou pelo menos deveria ser. 1 Coríntios 13. Primeiro Coríntios 13 fala de um caminho sobremodo excelente. Olha como é que começa aqui, antes do versículo 1. O texto tem como título assim, ó. Isso é Paulo falando aos Coríntios. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Em outras versões tem um caminho sobremodo excelente. E aí a gente vai ler até o versículo 10. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas havendo profecia desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Eu quero estudar com vocês alguns tópicos e alguns princípios importantes que estão guardados nesse texto de 1 Coríntios 13. E que muitas vezes a gente passa a ler, acha que entendeu. Mas se a gente para meditar e para esmiuçar o que é que quer dizer esse texto profundamente, a gente vai se deparar com muitas surpresas. E aí, esse texto ele fala de relacionamento, sim ou não? Sim. De todo e qualquer tipo de relacionamentos, conjugal, familiar, pai, mãe, irmãos, amigos. E também fala de um relacionamento entre discipulador e discípulo. Ministerial. E hoje nós vamos aprender um pouco, nós vamos nos deter a trazer esse texto para a relação discipulador-discípulo. Agora, se vocês aplicarem esses princípios que nós vamos estudar agora em todos os seus relacionamentos, vocês vão ver, vocês vão se surpreender com o que vai acontecer nesses relacionamentos. Então, assim, em 2 Timóteo 2:2, fala assim, ó. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Aqui eu quero falar sobre discipulado, coisas que vocês já sabem, mas eu quero relembrar. Quando se fala assim, confias a homens fiéis, ele está dando
está nos dando o entendimento que é o quê? Que é para você ensinar, para você passar o conhecimento, transmitir o conhecimento para homens fiéis. Ele não está falando para você manipular o conhecimento. Ele não está falando para você exercer um domínio sobre homens fiéis. Ele não está falando para você dominar os homens fiéis para que eles sejam obedientes a você. Não. Ele está falando, ensina, transmite, repassa o que você aprendeu para o seu discípulo, a homens fiéis. E quem é que vai determinar se aquele homem vai ser fiel ou não? Ele. Dependendo do tipo de relacionamento que você conquistou. A ação de ser um homem fiel não vai ser sua. Vai ser uma decisão do discípulo. Primeiro, porque ele ama a Deus. E segundo, porque ele ama você. E decidiu se submeter. Então, não é um domínio. Não é uma opressão. Você está ali para ensinar, transmitir, aperfeiçoar naquela pessoa aqueles ensinamentos. Amém, irmãos? E aí, quando ele decide viver esses ensinamentos, ele vai transmitir isso para outros também. E aí é uma cadeia, é como se fosse uma onda que vai passando. Exemplo, Pastor Dias, Paulo, Júnior, Maninho. Não é assim? Então essa onda, ela vai vindo de cima para baixo. Amém? Coloque a mão na sua cabeça agora e diga assim. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque a gente tem mania de ouvir e a gente pensar assim, isso é para o meu discipulador. Isso é para o fulano. Isso é para o cicrano. Mas a gente nunca acha que é para a gente. Então eu quero que você diga assim, ó. Essa palavra não é para o meu discipulador. É para mim, que sou o discipulador. Amém? Amém. Então agora vamos começar. Eu sugiro até que quem tem caderninho e caneta anote aí os tópicos. E depois ainda pregue no seu espelho, para todo dia dar uma pinceladazinha ali, para não esquecer de nada. Porque isso vai transformar a vida de vocês, gente. Vai transformar os relacionamentos de vocês. Se vocês conseguirem viver isso aqui, vocês vão ser pessoas que atraem outras pessoas para vocês. O problema é porque às vezes a gente está afastando as pessoas de nós, com algumas atitudes. Quando o texto de Coríntios 13 fala assim, passo agora a lhe mostrar um caminho ainda mais excelente, é porque ele está querendo enfatizar que existem outros caminhos bons, mas aquele ali, que é o caminho do amor, é um caminho ainda melhor, ainda mais excelente. E no versículo 2, no versículo 3, ele vem falando quais são os outros caminhos, que também são bons, mas não são tão bons quanto o caminho sobremodo excelente, que é o amor. Olha só, ainda que eu tenha o dom da profecia, profetizar é um caminho excelente. Ainda que eu saiba todos os mistérios, conhecer os mistérios de Deus é um caminho excelente. Ainda que eu tenha todo o conhecimento, é um caminho excelente. E tenha uma fé capaz de mover montanhas, é um caminho excelente você ter uma fé nesse nível. Se não tiver amor, nada serei. Ou seja, todos esses caminhos são excelentes, mas tem um caminho que é ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Que é o caminho de exercer esse amor. Agora, olha só, aqui o texto compara uma pessoa que não tem amor.
Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Quando eu me deparei com essa frase, eu fiquei pensando, eu tenho que saber o que é um sino que ressoa, ou um prato que retine, para me saber quem eu sou quando eu não tenho amor. Aí eu fui pesquisar na internet, para me saber exatamente o que significava. Aí fui para o conceito da palavra ressoa, não entendi nada. Fui para outros conceitos, também embaralhou minha cabeça, até que eu me deparei com esse conceito. Um símbolo que retine produz um som desagradável. É um pedaço de latão que ressoa. Aí eu fiquei imaginando um latão fazendo barulho. Outras versões usam as expressões um gongo barulhento ou um ruído de ganso. Gente, vocês já viram ganso fazendo barulho? É uma coisa horrível, irritante. A pessoa sem amor é como um instrumento musical que faz um barulho alto e estridente, mas não transmite melodia. Que repele ao invés de atrair. Como uma pessoa assim poderia ter um relacionamento achegado com outros? Como? Imagina aquela música estridente, barulhenta, que dói no teu ouvido, que tu não consegue ouvir, que te irrita, te tira do sério, te dá raiva. Tu quer sair dali o tempo todo, tu não quer aquele ambiente. Pois a Bíblia está dizendo que uma pessoa que não tem amor é como essa situação. Você não consegue atrair as pessoas para perto de você. Você termina repelindo, né? Afastando as pessoas de você, porque elas não conseguem ficar perto de uma pessoa que não transmite amor. Que, ao contrário disso, transmite grosseria, discórdia, irritação, raiva, não sabe falar. Então, assim, quem quer ser conhecido como alguém que achou um caminho sobremodo excelente? Quem? Quem quer ser conhecido como alguém que achou um caminho sobremodo excelente? Agora, quem quer ser conhecido como alguém que anda num caminho sobreexcelente? Amém, meu irmão? Eu quero. Você ser conhecido como aquela pessoa que anda no caminho sobreexcelente do amor. Aquela pessoa que exala amor. Aquela pessoa que tudo que fala é com mansidão, é com compreensão, é com sabedoria. As pessoas querem estar o tempo todo com essa pessoa. Então, se você deseja crescer nos seus relacionamentos, ampliar seus relacionamentos, se você deseja ser um discipulador com excelência. Discipulador com excelência é aquele que as ovelhas estão tudo brigando para ser discipulado por você. Está todo mundo querendo ir para cima de você, querendo a oportunidade de estar ali perto. Esse é o discipulador de excelência. Então, você tem que aprender a andar nesse caminho de sobreexcelência. E aí você vai aprender a conquistar corações. No bom sentido, né? Conquistar os corações dos discípulos. Então, vamos ver aqui alguns aspectos do que tem que acontecer com um discipulador que anda nesse caminho sobreexcelente. Número 1. Um discipulador tem sempre uma palavra de vida em sua boca. Aí a gente se depara com alguns textos, alguns versículos que podem nos nortear nisso aqui. Provérbios 12, 18. Há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Bálsamo, sabe o que é bálsamo? É uma medicação que traz alívio para alguma dor. Isso é bálsamo. É algo que vem como alívio sobre você. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que a língua do sábio, ele é como um bálsamo na vida das pessoas. E nunca como uma espada cortante. Uma espada cortante faz o quê, gente? Ela fere, machuca, causa feridas. Então, o discipulador, ele tem que ter a língua de um sábio, que gera bálsamo na vida das pessoas.
Provérbio 16 e 24. As palavras suaves são como favo de mel, doces ao paladar e força para os ossos. Está falando de saúde física. Até nisso, o poder das palavras são tão fortes que elas podem gerar em nós doenças físicas mesmo. A angústia do coração deprime, mas uma boa palavra reanima. É aquela situação em que o teu discípulo, ele está ali deprimido, desanimado, por alguma situação específica, e tu consegue trazer um ânimo novo na vida dele. Tu chega perto dele, tu lança a palavra e ele já se sente melhor, animado, revigorado, pronto para a batalha de novo. Isso é a palavra que gera ânimo, é a palavra que nós temos que ter sempre na nossa boca, nos nossos lábios. Eu tenho um exemplo da minha vida, para contar, sobre a Donete. A Donete chegou na igreja, há uns anos atrás, a gente estava em outra igreja, e ela foi dar o testemunho. A primeira vez a bichinha se converte, aí pedem para ela dar o testemunho lá na frente na igreja. Aí ela chega para mim e diz assim, pastora, eu estou tão nervosa hoje, pastora, primeira vez que eu vou falar, pastora. Aí eu olho para ela e digo assim, pois não é, mulher, e a igreja está lotada hoje? Acabei com a mulher. O que era para me ter dito, não, amada, mas olha, Deus vai usar a sua vida, você vai falar bem, dar um bom testemunho, vão edificar as pessoas. Era para me ter dito assim, nem tem tanta gente hoje. Mas eu fui logo com a facada. Oh, Jesus, mas a gente aprende, Então, assim, a gente tem que saber, a gente tem que ter essa sabedoria que é Deus que dá, da gente saber o que falar no momento certo, da forma certa, para poder a pessoa vem com a demanda do que vai falar e a gente tem que automaticamente devolver com uma palavra que vai botar a pessoa para frente, vai animar a pessoa, não bote a pessoa para baixo, termina ficando pior do que como estava. Então, o discipulador tem que ter a palavra de vida na sua boca. Provérbios 18 e 21, a palavra tem poder sobre a morte e a vida. E aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Então, a gente tem que ter a consciência de que as nossas palavras, elas têm um poder tremendo. Tremendo. E muitas vezes a gente se depara falando coisas inapropriadas, às vezes são até verdades, mas é inapropriado para o momento. Não é o momento daquela pessoa ouvir aquilo naquela hora. E aí a gente termina soltando a pérola, e aí a gente pensa assim, meu Deus, dá vontade de engolir tudo de novo, mas não dá. Porque depois que a palavra saiu, pronto. Aí já alcançou o propósito da qual ela foi lançada. Não dá mais para voltar atrás, não dá mais para engolir. A gente até às vezes tenta fazer uns remendos, umas coisas, mas não dá mais. Então a gente tem que ter esse freio mesmo. A gente tem que pensar muito bem antes de falar. Se a gente tem esse costume de sempre estar dando uma palavra assim impetuosa de uma vez, a gente tem que começar a orar a Deus e pedir a Deus que possa nos dominar. Para que a gente seja uma pessoa que exala palavras de sabedoria. E não palavras inúteis, que muitas vezes vai ferir as pessoas que estão ao nosso lado. Então essa é uma característica fundamental. E que todos nós podemos desenvolver sim, isso aqui. Às vezes a gente fica pensando, é o meu jeito, eu fui criada no interiorzão, brabo, eu sou assim mesmo, não vai mudar não. Desculpa esfarrapada. Para não mudar. Porque Deus quer fazer em nós transformações para que a gente se torne pessoas que abençoam a vida de outras e não que magoam e que ferem a vida de outras. E trazendo para o discipulado muito mais ainda. Porque se Deus confia uma pessoa a você, para você cuidar, para você ordenar a vida dela, para você ser instrumento ali para que ela cresça, Ele te confiou. Então você tem uma responsabilidade tremenda de que aquela pessoa realmente seja abençoada pela tua vida e não destruída por palavras que são soltas assim, sem pensar.
Então a gente tem que ter esse cuidado. E tem um versículo que eu acho lindo isso aqui. A língua suave é árvore de vida, Provérbios 15, 4. Aí quando a gente para meditar, a língua suave é árvore de vida. A árvore, gente, ela não só tem vida nela mesma, como ela produz vida para outras pessoas. Porque a árvore, ela tem as suas folhagens, que soltam o quê? Para a gente respirar? Oxigênio. Sem árvores, a gente já teria sido eliminado. Tinha oxigênio para a gente respirar. Então, são as plantas que fazem aquela fotossíntese lá, o pessoal que estudou aí ciências, e aí joga o oxigênio e a gente respira o oxigênio das plantas. As árvores, elas produzem frutos que alimentam a nossa vida. E a árvore também, ela cria raiz, para ela dar base, solidez, à terra, para a gente pisar com segurança. Então, imagina só o que é uma língua suave, que pode produzir nas pessoas vida, oxigênio, que pode produzir nas pessoas alimento para elas crescerem, e que pode dar uma base, um solo forte para a pessoa pisar. Essa é a língua sábia, suave. É o que os nossos discipuladores, eu, vocês, temos que ter na nossa vida, nos nossos relacionamentos com os nossos discípulos. Amém, irmãos? Está todo mundo dormindo aí, é? Se eu ver alguém dormindo, eu repreendo, hein? 2. Um discipulador fala de maneira que os seus discípulos querem sempre ouvi-los. Um discipulador tem que ser atrativo. Não é atraente, hein? Atraente é outra coisa. Atrativo. Os seus discípulos, eles têm que ter aquele sentimento dentro deles de estarem o tempo todo lhe procurando por qualquer besteirinha. Por quê? Porque ele gosta de ouvir quando você fala. Porque ele se sente bem na sua presença. Porque ele sabe que quando ele vai até ti, tu sempre tem um conselho bom. Porque ele sabe que sempre que ele vem para ti, ele sempre vai achar uma palavra amiga. Ele sempre vai achar um sorriso nos teus lábios. Isso eu tenho que treinar muito, né? Sempre vai achar um sorriso. O outro. Sempre vai achar aquele ambiente agradável, atrativo. Então, o discípulo, ele tem que ter esse sentimento pelo seu discipulador. De querer ouvir sempre o seu discipulador. Provérbios 15, 2. A língua do sábio torna o conhecimento agradável, mas a boca dos insensatos destila idiotice. Idiotice. O que é que significa isso? Significa que se você tem uma palavra de sabedoria sempre, se você tem uma palavra sábia na sua boca constantemente, tudo que você ensinar para o seu discípulo vai se tornar agradável. Ele vai querer aprender, ele vai querer viver, ele vai querer experimentar tudo que você está buzinando ali no ouvidinho dele. Por quê? Porque são palavras sábias, recheadas de sabedoria. Então você vai ser uma pessoa atrativa. Atraente não. Porque você vai estar sempre destilando palavras de sabedoria. E o seu conhecimento vai ser agradável aos olhos dos seus discípulos. Agora, para a maioria das pessoas, gente, falar significa dizer qualquer coisa. Eu vou pensando e eu vou soltando. Pá, pá, pá. É assim. Para a maioria, sabia disso? Falar é simplesmente dizer o que eu penso. Mas não é assim. Falar e se comunicar é se relacionar. Então, se falar, se comunicar e se relacionar, eu tenho que falar de forma que eu consiga conquistar bons relacionamentos. Eu não posso falar qualquer coisa, de qualquer jeito. Ai, pastor, eu sou assim mesmo. Eu digo só a verdade.
Não é verdade mesmo? Aí, respaldados nessa mentira, acham que podem sair dizendo qualquer coisa a qualquer hora, de qualquer jeito. É o que eu penso, só que existe uma coisa chamada percepção individual. E os nossos olhos, que são as nossas lentes, elas enxergam uma situação de uma forma que nem sempre é a verdade dos fatos. E quem me garante que aquilo que eu estou dizendo, que é o que eu penso, que aquela minha verdade é a verdade de Deus? Quem me garante? Ou quem me garante que aquela verdade que eu estou dizendo, que eu estou me referindo, é a verdade dos fatos, do que está acontecendo? Quem me garante? É a forma como eu percebo, através das minhas lentes. Mas, muitas vezes, ou aquela situação que você está afirmando, não é exatamente daquele jeito, alguém esticou a baladeira. É, em parte, mas não é tudo. Ou às vezes não é verdade nenhuma, é um tremendo engano, mas você está crente que é verdade. Ou então, aquilo até é uma verdade, está acontecendo mesmo, mas tem a verdade de Deus. Às vezes eu olho uma situação e aí eu venho logo com a crítica de repreensão. Não dá certo, isso é um perigo para a sua vida. Mas quem sabe Deus não está olhando para aquela situação e está dizendo assim, não é bem assim não. Aos seus olhos é perigo, mas isso aqui vai ser bênção na vida do seu discípulo. E aí? Gente, nós, quando assumimos o papel de discipuladores, nós assumimos uma responsabilidade tremenda com Deus. Sabe por quê? Porque se Deus confiou aquela pessoa a você, é porque Deus está querendo que você leve aquela pessoa pelo caminho que Deus espera e não pelo seu. Nós não temos o direito de estar levando os nossos discípulos por um caminho da qual Deus não traçou para ele. Nós corremos um grande risco quando nós não temos relacionamento com Deus, coração ensinável, humildade para conhecer quais são as nossas deficiências. Nós corremos um grande risco de estar levando os nossos discípulos pelo caminho que eu penso que é certo, que eu acho que é certo, que eu quero que seja. E se não for o caminho que Deus está querendo? E aí? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa prestação de contas depois com Deus? Olha, Angélica, eu te confiei ali a fulana, mas você levou ela para aquela direção, mas o meu propósito na vida dela era ali. E aí? Como é que fica? Então, nós como discipuladores, nós temos que ter esse entendimento de que tremenda responsabilidade há quando a gente resolve cuidar das pessoas. Porque o que você disser ali, você pode estar levando aquela pessoa por um caminho de bênção, mas você pode estar levando ela por um caminho de maldição. Você pode estar levando aquela pessoa para vivenciar tremendas alegrias na vida, no ministério, né, dentro de casa, com a família, mas você pode estar ferindo aquela pessoa todos os dias. Em cada reunião, em cada situação. Aquela pessoa pode estar sendo ferida por você. Então a gente tem que ter esse discernimento e essa preocupação. Que a nossa maneira de se comunicar, ela deve estar atraindo as pessoas. E não afastando. Eu aprendi um princípio com a pastora Rebeca, quando ela pregou lá em Santarém, que ela diz assim, onde há fogo, onde há fumaça, há fogo. Acho que a dona estava até comigo nessa ministração. Onde há fumaça,
a fogo. Ou seja, se tem várias pessoas, 3 pessoas ou mais, falando a respeito de uma coisa, vá atrás, que deve ter um fundo de verdade. Então, a gente tem que ter a humildade, gente. Como discipuladores, temos que ter a humildade da gente parar, pelo menos parar para pensar. Se algum liderado nosso, discípulo, ou líder de célula, se a gente está em outra posição, refere a alguma má atitude nossa, refere a alguma coisa, qual é a primeira reação? Não. Se fosse o meu discipulador que viesse me falar, eu seria bem humildezinho para ouvir, mas é o meu discípulo? Não, eu é que tenho que dizer o que está certo, o que está errado. Quando é o meu discipulador, o meu pastor, aí eu sou humilde, eu escuto, porque é o meu discipulador, é o meu pastor. Mas se vier de baixo para cima, não. Eu aqui é que mando. A nossa reação natural é essa, gente. Nós somos pessoas. E não é o fulano, o cicrano, o beltrano, não, sou eu. Essa palavra é para mim. Então, a gente tem que começar a ter a humildade de pelo menos ouvir e considerar e colocar a cabeça no travesseiro se a gente acha ainda que não é daquele jeito como ele está referindo, pelo menos orar e pedir, Senhor, me dá o discernimento. Será que eu estou errando mesmo dessa forma e não estou nem percebendo? Fala comigo, me mostra. Porque, gente, tudo bem, a gente pode ser vítima de calúnia, de difamação, de injustiça. Podemos, sim. De uma pessoa vir acusar a gente de uma coisa que a gente não fez. Podemos ser vítimas disso. Mas, se 2 ou 3 pessoas chegam para referir a mesma coisa a seu respeito, não, gente. Alguma coisa deve haver de errado. E a gente tem que parar para se autoanalisar. E saber se algo daquilo ali não procede verdadeiramente. Isso é para o nosso bem como discipuladores. Para o nosso bem. Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Para que se a gente estiver errando, a gente possa mudar de atitude. Essa semana eu estava conversando com uma aqui da igreja, uma moça da igreja, eu disse assim, olha, eu posso errar com você e você pode errar comigo. Nós somos passíveis de erro. Quando a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, ele está se referindo sim ao pecado. Mas a gente pode trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Tipo assim, eu nunca tive uma má atitude com ninguém, mas um dia eu posso ter. Eu nunca falei grosseiramente com ninguém, mas um dia eu posso falar. Eu nunca fui impaciente com ninguém, eu sou a paciência em pessoa, mas um dia eu posso perder a paciência. Então, eu sou passiva de erro, eu posso errar com você, Edinho, você pode errar comigo. O que não pode, é o que a gente conversou no carro, o que não pode é a gente deixar essa situação criar raiz no nosso coração, inflamar a nossa alma e quebrar o nosso relacionamento. Porque o processo é esse. Eu me chateio com você, você se chateia comigo, a minha alma se inflama, adoece, a gente começa a ter atitudes que desagradam o outro, aí o relacionamento, quebra. Então nós não podemos deixar as coisas chegarem a esse ponto. Na hora que a gente ficou insatisfeito com o nosso discipulador, com a nossa liderança, a gente tem que ter a liberdade de ir até a nossa liderança e dizer o que está vindo. E falar a nossa percepção. Para poder esclarecer a situação. Amém, irmãos? Terceiro aspecto. Um discipulador tem que ter poder de persuasão. Isso é tremendo. Olha o que a Bíblia diz. O coração do sábio torna sua boca sensata e faz seus lábios ferramentas de persuasão. Provérbios 16 e 23. Ou seja, o coração do sábio, se você é uma pessoa sábia, você, na sua boca,
vai ter palavras sensatas. E os seus lábios, o que você fala, é uma ferramenta de persuasão. Agora a gente precisa entender o que é que significa persuadir alguém. De primeira mão assim, a gente pensa que é algo ruim. Está persuadindo aquela pessoa, né? Não é. Senão a Bíblia não estaria dizendo. Persuadir significa instruir ou guiar atenciosamente. Isso é persuadir, de acordo com o dicionário. Não é manipulação, não é dominação, não é opressão sobre aquela pessoa. É você conseguir guiar aquela pessoa de forma atenta, entendendo que aquele caminho que você traçou, aquela orientação que você deu, vai ser algo para o bem daquela pessoa ou para o bem comum de onde ela está. E você consegue transmitir isso de forma clara, objetiva, de forma convincente, que aquela pessoa, ela vai estar certa de que aquilo ali é o melhor a se fazer. Isso é persuasão. Manipulação é quando você dá uma orientação, e no caso aqui estamos falando de discípulo-discipulador, com o objetivo de lhe favorecer, ou favorecer alguém. Mas o objetivo central daquela orientação não é favorecer aquela pessoa. Isso é manipular. E a manipulação, ela vai utilizar qualquer artifício para conduzir aquela pessoa no caminho para te beneficiar. Beneficiar o manipulador. Até mentiras. Até mentiras é jogada nessa orientação, para fazer com que a pessoa, de forma manipulativa, possa realizar algo da qual você vai se beneficiar. Ou uma terceira pessoa da qual você quer que se beneficie. Isso é manipulação. E dominação, domínio, opressão, é você exercer uma função de liderança, de superioridade, e você se aproveitar dessa posição que você tem para você obrigar de forma punitiva a pessoa que está debaixo da sua liderança. Isso é dominação, opressão. E nós não estamos aqui como discipuladores para trazer opressão, manipulação ou dominação sobre os nossos discípulos. Não. Nós estamos aqui para, direcionados por Deus, sermos instrumentos de Deus na vida do discípulo e a gente ter sabedoria do alto, não a nossa sabedoria e o nosso entendimento, mas sabedoria vinda de Deus, para a gente orientar os nossos discípulos com o poder de persuadi-los a seguirem o caminho que Deus traçou para a vida deles. E não o caminho que nós estamos traçando. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Quatro. O discipulador, com poder de persuasão, tem primeiro um coração sábio. Não adianta eu querer desenvolver esse poder de persuasão, isso é lindo, não é não? Sim ou não, gente? Eu, pelo menos, como me deparei com esse conceito, eu fiquei assim, eletrizada. É lindo você conseguir isso. Mas não adianta você ter esse poder de persuasão, se você não tem primeiro um coração sábio. Olha o que a Bíblia diz, o mesmo versículo, o coração do sábio torna a sua boca sensata. E o coração do sábio é que faz os seus lábios ferramenta de persuasão. Então, é aquela história. A gente não tem o direito de guiar os nossos discípulos, ou qualquer pessoa que seja, num caminho diferente do caminho que Deus traçou na vida deles. Não. Eles têm que estar exatamente no caminho que Deus traçou na vida deles. E para você conhecer o caminho que Deus traçou na vida do discípulo, você precisa ter relacionamento com Deus. Como é que Deus vai te falar?
Às vezes a gente não sabe nem o caminho que Deus traçou para a gente. Tem uma porção de gente perdida aí atirando para todo lado porque não sabe qual o caminho que Deus traçou. Se eu não sei o caminho que Deus traçou para mim, como é que eu vou fazer do meu discípulo? Impossível isso. Gente, então nós temos que entrar em crise com essas coisas, sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque se a gente não entrar em crise, não se determinar, como o Edinho falou, atingir novos degraus, a gente vai permanecer naquela vidinha ali de leitinho, de recém-nascido, uma madeirinha na boca todo dia. Não dá. Vai ter um dia que você vai precisar de um alimentozinho mais poderoso, mais sólido. Porque a gente não consegue viver 20, 30 anos de idade tomando leitinho, não. Na boquinha. Não dá. Então a gente tem que crescer, tem que evoluir, tem que receber outras revelações do céu, tem que começar a viver uma nova vida, tem que começar a dar novos exemplos de vida. Tem que começar a impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Agora, se você se deparando com essa verdade, você diz assim, pastora, infelizmente eu não estou tendo sabedoria. Não consegui alcançar isso daí. Olha o que é que eu tenho para te dizer. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, livremente. Não está falando que vai dar só para o pastor Dias, para o pastor Daniel, para o pastor Paulo, Edinho. Não, está dizendo que dá a todos livremente. E olha só o que ele ainda diz. De boa vontade. E lhe será concedida. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo assim, é tão difícil ter a sabedoria da pastora Rebeca, não. Porque a Bíblia está dizendo aqui que é fácil, ó. Peça a Deus, Ele dá a todo mundo, de boa vontade, lhe será concedida. O problema é que a gente não pede. Sabe por que a gente não pede? Porque a gente acha que a gente já é. Não pede sabedoria a Deus, porque acha que já está fazendo tudo certo, da melhor forma possível, do melhor jeito possível, e eu sou o bambambam da sabedoria. Então nós temos que baixar a crista, gente. Eu estou falando para líderes, sim ou não? E para futuros líderes, que já vão aprender, ó, de já. Porque talvez na igreja domingo eu não falaria dessa forma. Amém? Então nós temos que muitas vezes baixar um pouquinho a crista e ter atingir aquela bem-aventurança que a gente pregou terça-feira passada. Bem-aventurados pobres de espírito. Pobres de espírito, porque verão o reino de Deus. Pobre de espírito é a pessoa que não se acha nada, eu não sou nada. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não vou para canto nenhum, se não for Deus aqui na jogada. Esse é o pobre de espírito. Então nós temos que ter esse sentimento. E temos que buscar sabedoria. E Ele dá, ó, rapidamente. É só pedir. É só focar nisso aí. É só deixar Deus trabalhar. E aí Ele vai te dando. E aí você vai vivendo isso aí. Amém? 5. Um discipulador age sempre com misericórdia. Tiago 2, 12 e 13. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Eita Deus! Estou falando para mim, viu, gente? Eita Deus, pastora Angélica. Não te cuida não, bichinha. Que na hora do juízo, Deus vai vir sem misericórdia para cima de ti. É assim. É desse jeito. A gente tem que ter misericórdia com as pessoas.
Sabe o que acontece com o ser humano, comigo? Acontece assim, que a gente cria uma expectativa no nosso discípulo. Puxa vida, eu investi minha vida nele, eu paguei o preço de oração, eu me ajoelhei, passei 2 horas ajoelhada, o joelho ficou tudo ferido. No outro dia eu não podia nem vestir uma calça, pagando preço pela vida da fulana. Aí agora ela vem com essa ingratidão. Por quê? Simplesmente porque o discípulo chegou para a gente e não estava satisfeito com alguma atitude nossa. Ingrata. E todas as outras vezes que eu agi de boa atitude com você não vale não, só vale essa agora? O que está valendo é essa agora. Então, o problema é que a gente cria essa expectativa de que o discípulo seja sempre fiel, obediente, submisso. E muitas vezes ele não vai ser. Ou porque ele não quer, ou porque ele não entendeu a importância disso, ou porque simplesmente ele está ferido e magoado com você. E quando ele vem com o reflexo disso, você não aceita. Aí você mete a cacetada. Porque você é o discipulador. Né? Mas não pode ser assim. Temos que ter misericórdia. A primeira coisa que tem que vir no nosso entendimento é a gente se colocar na posição daquela pessoa que está vindo com a crítica para cima da gente. Por que ela está agindo assim? É a primeira pergunta que tem que vir na sua cabeça. Por quê? O que é que está havendo? Ela não entendeu? Ela está magoada? Eu tive alguma parcela de culpa? O que é que está havendo? Primeira coisa é isso. Porque se você for atacar logo, vai terminar que você vai exercer sobre aquela pessoa um juízo sem misericórdia. Todos nós temos pontos de melhoria, gente. Não existe ninguém perfeito. Então, se eu não sou perfeito, e se eu sou passiva de erro, eu tenho que ter tolerância quando um dos meus discípulos também errarem. Eu tenho que ter o mínimo de tolerância e misericórdia e graça sobre a vida dos discípulos. Porque Deus foi misericordioso comigo, sim ou não? Quem de nós não é alvo da misericórdia e da graça de Deus? Todos os dias somos assim. Então a gente tem que exercer isso também com os nossos filhos espirituais. Sexto, o discipulador sabe a forma correta de confrontar. Confrontar é necessário. Eu não estou aqui com isso dizendo agora que é só amor e alegria. O confronto tem que haver. Por quê? Porque é só na hora do confronto que a pessoa vai se deparar com as suas falhas e vai ter oportunidade. Vai ter a oportunidade de melhorar e de crescer. Então, nós precisamos receber um feedback constante de pessoas que estão ao nosso redor sobre as nossas atitudes, sobre a nossa conduta. Porque se a gente não receber esse feedback, a gente vai estar sempre agindo e fazendo as coisas do mesmo jeito. E às vezes a gente está falhando em alguma área. Então esse feedback tem que haver de pessoas que estão próximas a nós. E principalmente do nosso discipulador. Que é alguém que tem autoridade sobre a nossa vida e está ali como servo de Deus para nos orientar. Então tem que haver o confronto, vai sempre haver. O problema é que nós temos que entender qual é o princípio do confronto. Não existe receita de bolo. Hoje eu reúno para confrontar e eu me humilho, peço perdão, entendo, tolero. Amanhã eu me reúno para confrontar e eu tenho que ser dura, rígida com aquela pessoa. E aí, como é que eu vou saber
quando ser tolerante e quando ser dura? Quando? Como é que eu vou saber? Não existe receita de bolo para confrontar. Existe o princípio do confronto que eu tenho que entender. E o princípio do confronto é que confrontar tem que ser uma arma para crescimento do seu discípulo e não para feri-lo. O problema é que, às vezes, na hora de confrontar, você está enfurecido com a situação. E aí, na hora de confrontar, você começa a falar e ter atitudes que vão ferir aquela pessoa. O seu coração, na hora de confrontar, não está com aquela paz, com aquele sentimento de que você está ali para ajudá-lo a crescer, para trazer cura na vida dele. Se você for confrontar alguém, se você for confrontar o seu discípulo, e você analisar o seu coração, e você perceber que no seu coração existe um sentimento profundo de que aquela pessoa cresça, de que aquela pessoa realmente melhore, de que aquela pessoa se cure daquilo ali, pode confrontar. Que tudo que você fizer vai ser direcionado pelo Espírito Santo. O que vier na tua mente, pode fazer. Você não vai errar. Se for para falar, se for para bater na mesa, se for para tratar com amor, se for para abraçar, se for para beijar, faça. Agora, antes de confrontar, você analisa o seu coração e você percebe que no seu coração tem um sentimento de raiva, de indignação, porque aquela pessoa fez aquilo e não era para fazer. Não vá confrontar, porque você não vai atingir o propósito do confronto. Você vai se perder na hora de confrontar. Não vai saber. Então, o princípio do confronto é esse, de que o confrontar é uma arma para curar o seu discípulo e não para feri-lo. Amém? Agora, existe também a maneira de confrontar, que aí é outra coisa. Existe o princípio, existe a maneira. E a maneira de confrontar, sabe qual é, gente? É o confronto sanduíche. Já ouviram falar nisso? Confronto sanduíche. Como é que é um sanduíche? Pão, carne, pão. O básico, né? Sanduíche básico. Aí, então o confronto sanduíche é assim. Primeiro é o pão. Ou seja, você elogia, traz as qualidades do discípulo. Demonstra amor pelo discípulo. Diz que ele é importante na sua vida. Não pode mentir. Tem que dizer a verdade. Aí tá ruim, pastora. Se ele não tiver qualidade nenhuma. Eita Deus. Aí tem que vir revelação. Para você abrir os seus olhos e ver as qualidades do discípulo. Porque todo mundo tem qualidades. Você que não está enxergando. Então, o pão é o elogio sincero e verdadeiro. Depois que você elogiou, que ele está ali, prontinho para ouvir o confronto, aí você vem com a carne, bem torradinha. Aí você fala o que precisa ser falado, e aí eu não posso dizer como é, porque cada pessoa é uma pessoa. E aí Deus vai te direcionar. Só que aí, em cima da carne, tem que ter aquela rodelinha de tomate. Já viram quando a gente corta um tomate em rodela, não fica assim, tipo um coração? Né? Pois é. É o coração cheio de vontade de curar a vida do discípulo. É o tomate. Aí depois do confronto com o tomate, aí vem o pão de baixo, né? Para fechar o sanduíche. Que é dar-lhe elogio de novo. Aí você fala que ele é lindo, maravilhoso. Ela, né? Que eu sou mulher. Linda, maravilhosa, que Deus acredita nela. Enche a bola da pessoa, né? E que Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã. Não desista. Você é importante para Deus, você é importante para mim. Deus confiou a sua vida a mim. Tudo verdade, nada de mentira, viu? Se for com mentira, caia um raio do céu na tua cabeça. Brincadeira, só para assustar.
Mas se não houver verdade, gente, nisso aí não funciona. Por que é que o confronto gera transformação? Porque foi sincero. Porque foi verdadeiro. Amém? Diga aí para o seu irmão. A maneira de confrontar é o confronto sanduíche. Pão, tomate e carne. Glória a Deus. Agora olha só. Agora qual é a parte do discípulo nisso tudo? Ter coração ensinável. Perceber de forma inteligente o que está rolando, que é para o bem dele, que meu discipulador me ama, quer o meu bem, e abrir os ouvidos para ouvir. E ter o coração ensinável. Agora, o nosso discípulo, isso aqui vocês têm que aprender. Olha o segredo. Gente, eu estou contando para vocês o segredo do discipulado. Presta atenção. Né? Que não é toda a vida que a gente entrega essas preciosidades, não. Olha só. Existem 3 reações somente de um discípulo na hora que ele é confrontado. 3. E nós, como discipuladores, temos que estar atentos para a reação do discípulo, senão a gente vai na onda dele, viu? Discípulo é inteligente, é safo. Na hora de confrontar, ele quer se livrar do negócio. Né? Ele quer tirar o time de campo. Foi eu não, está vendo um engano. Está vendo um tremendo engano, meu discipulador. Aí chora. Aí você que acredita. Ai, meu Deus. Eu sou tão injusta com a minha discípula. É verdade. Aí tu vai na onda do teu discípulo. Então assim, gente, tem 3 reações na hora de um confronto que o discípulo pode ter. A primeira é se justificar. É aquele discípulo que você começa a falar, e aí ele começa a dizer, não, está tendo engano. Olha, não foi assim. Né? Não foi da forma como você soube, da forma como você viu. É porque o fulano de tal veio até mim, trouxe esse presente, e eu terminei abrindo o presente e usando essa coisa. Mas não foi assim, dessa forma. E aí começa a vir com 1001 justificativa. Ou então assim, não. A senhora está enganada. É porque a senhora não entende o que foi que eu passei antes disso. Eu levei um tropeção, eu caí, me enfiei na lama, quase me afogava. Terminei caindo aí, nos pés do rapaz. Não foi dessa forma, é porque houve muita coisa até chegar ali. Justificação. Tem sempre o que se justificar. É as evidências ali na tua frente, mas a pessoa ainda consegue arranjar uma maneira de se justificar. Esse tipo de discípulo, se você não consegue levar ele a um nível de arrependimento e de entendimento, sabe qual é o resultado disso aí? Rebeldia, revolta. Por quê? Porque se ele está se justificando, é porque ele acredita que você foi injusto com ele. E se você foi injusto com ele, ele vai se rebelar contra você. Eu estou sendo injustiçado. Então agora eu vou me embora. Vou pegar o beco e não quero mais discipulador na minha frente. Então ele se justifica. A segunda coisa que pode acontecer é que ele se vitimiza. Ai, pastora. Oh, meu Deus. É um drama, um choro, uma lamúria. Ou ele está com um tremendo remorso do que fez, ou está quebrantado. Mas se for quebrantamento, amém. Mas se for remorso, é porque ele está querendo manipular aquela situação com você e deixar você penalizado daquela situação, aí você tem que identificar quando é isso. Gente, você acredita que essas coisas acontecem de forma inconsciente? Não é porque a pessoa é ruim, não. Ixi, pastora, o discípulo ruim, viu? É não, gente, é inconsciente. Ela mesma acredita que ela está sendo injustiçada e se justifica. Ou ela mesma acredita que ela está sendo vítima de uma injustiça, vitimação. Ela acredita naquilo mesmo.
Vem aquele sentimento de vítima, coitadinha da bichinha, não merecia isso, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, é porque não entende o que eu passei. Eu tenho 25 anos hoje, mas não entende como foi a minha infância de 5 anos, o que eu passei, o que eu não passei, por isso é que eu sou assim. E aí se vitima. E aí sabe o que é que causa a vitimação? A reação da vitimação é autossabotagem. Já ouviram falar nisso? Eu falo muito isso no PNL. Autossabotagem. Por exemplo, eu estou aqui com o Mozinho. Vou dar exemplo aqui do Mozinho que está perto de mim. Aí eu quero sabotar o Mozinho. Como é que eu faço para sabotar o Mozinho? Eu espero ele se virar. Ele não olha mais para mim. Aí eu venho e puxo o tapete dele. Sabotei. E ele leva uma queda. Eu sabotei o Mozinho. Agora, se eu quero me autossabotar, eu vou fazer de forma inconsciente, que às vezes a minha consciência não percebe o que eu estou fazendo, mas eu estou tendo atitudes que vai me deixar para baixo, que vai me dar uma queda. Eu mesmo vou puxar meu tapete. Isso é autossabotagem, quando você mesmo se sabota. Sabe quando? Se achando vítima das situações. Eu sou sempre a vítima, eu sou a coitadinha. Ninguém me ama. Ninguém me entende. Já ouviram isso, gente? Ninguém me entende. Oh, meu Deus. E aí você se auto-sabota. Porque em vez de você crescer e melhorar e reconhecer suas falhas e crescer, você fica sempre andando em círculo, voltando para o mesmo ponto, voltando para o mesmo ponto, voltando para o mesmo ponto. E se auto-sabota. Agora tem a terceira atitude, que essa é a que a gente espera que os discípulos tenham, que é o reconhecimento das suas falhas. É claro, gente, que a gente está falando de uma situação normal, justa, onde está havendo verdade naquele confronto, né? Reconhecimento. O discípulo, às vezes, passa pelas 3 situações, você acredita? Às vezes tem gente que tem um coração tão ensinável que na hora que você começa a falar, ela já reconhece logo. Verdadeiramente. Pronto, é rapidinho. 5 minutos você resolveu o problema. Agora, tem outras situações que está mais difícil, o negócio está mais inflamado, está mais doente, que ele passa primeiro pelo processo de justificação, se justifica. Aí você consegue quebrar aquele argumento, derrubar o argumento. Aí se vitima. Não deu certo a justificação, agora eu vou me vitimar. Aí começa a chorar. A senhora não está me entendendo, não é assim. Se vitima. Aí você consegue derrubar o argumento da vitimação. Aí ele vai para o reconhecimento. E aí você passa 3 horas nesse aconselhamento. Mas você tem que conseguir chegar na terceira etapa, que é o reconhecimento. Amém? Se você tem um coração sábio, se a sua boca já é instrumento de persuasão, você chega na fase do reconhecimento com seu discípulo. Amém? Glória a Deus. Ainda tem mais umas coisas para falar, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Rapidinho, o discipulador reflete 1 Coríntios 13:4. Vou só ler. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Aliás, vou trocar o amor pelo discipulador. O discipulador é paciente, o discipulador é bondoso, o discipulador não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o discipulador não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O discipulador não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O discipulador tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ai, ai, ai. Essa é a carinha do discipulador. Pegue esse versículo e coloque lá na frente, no seu quarto, para todo dia você abrir os olhos e ler. 8ª e última, estou acabando. O discipulador nunca perde o coração do seu discípulo. O discipulador nunca vai perder o coração do seu discípulo. Gente, nós nascemos para cuidar de pessoas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é expert em cuidar de nós. Sim ou não?
Diga assim, ó, Deus é expert em cuidar de mim. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou expert em cuidar do meu discípulo. Amém? Precisa mais falar nada. Já finalizei aqui o tópico. Mateus 25 e 29. A quem tem será dado, a quem não tem até o que tem será tirado. Geralmente se refere a coisas, né? Mas eu quero me referir aqui ao coração do seu discípulo. Se Deus entregou o seu discípulo e o coração dele a você, não perca o coração do seu discípulo. Não perca. Porque a pior perda que nós podemos ter não são as coisas materiais que por acaso às vezes se quebram, vão embora. Mas é quando a gente perde o coração das pessoas. Porque a gente não foi hábil o suficiente para conquistar todos os dias aquele coração. E às vezes a pessoa está perto de nós. Ou por uma necessidade, ou por uma fidelidade a nós. Mas o coração dela não está mais. E aí isso é muito ruim. Você tem uma pessoa perto de você, mas que o coração dela está longe de você. E principalmente quando é o seu discípulo, que foi a pessoa que Deus confiou a você de cuidar. Os nossos filhos naturais a gente tem a obrigação de cuidar. O nosso marido a gente tem a obrigação de cuidar. Mas os nossos discípulos foi Deus que nos confiou. Deus que nos presenteou. Nós não podemos perder o coração deles. Amém? Fiquem de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida de vocês. E pedir a Deus que a gente possa fazer uma autoanálise de nós mesmos. Para que a gente possa estar avaliando a nossa vida como discipulador. E se a gente identifica qualquer uma dessas situações em que a gente ainda não conseguiu andar nesse caminho excelente, que Deus possa nos agraciar com essa verdade na nossa vida. Amém? Senhor Deus, amado Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esses filhos teus que aqui estão. Senhor, essa equipe de discipuladores maravilhoso, Pai. Pessoas maravilhosas que aqui estão. Pessoas que resolveram e decidiram fazer a tua vontade. Pessoas que resolveram e decidiram pagar o preço para estarem, Senhor, no centro da tua vontade. Cuidando de pessoas, discipulando. Eu quero te agradecer pela vida de cada um deles. Pelo presente que tu nos deu, a Igreja Plenitude, de ter esses líderes aqui conosco. Senhor, nos ajudando nessa obra, sendo cooperadores conosco no teu reino, Pai. E eu quero abençoar a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Mas nós sabemos que sempre vai ter algo aonde a gente melhorar, sempre vai ter algum ponto de melhoria, sempre vai ter algo melhor para a gente fazer, Pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, tu que habita em nós, tu que já fazes morada em nós, que tu possas vir, Senhor, com uma revelação nova das atitudes que tu espera de nós como discipuladores, Pai. Que tu possas vir com a consciência nova do que tu queres que a gente faça, da forma como tu queres que a gente haja com os nossos discípulos, das atitudes que devemos ter. Enche, Pai, o nosso coração de amor, Pai. Enche o nosso coração, Senhor, de desejo, de que nossos discípulos cresçam, de vê-los bem, de vê-los crescer. Coloca dentro de nós, Senhor, uma paixão santa, Pai, pelos nossos discípulos, que possamos querer vê-los bem, Pai, a cada dia. Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, derrama sobre nós sabedoria do alto, Pai. Nós precisamos receber de Ti a sabedoria, Senhor, do alto, para que a gente possa conduzir os nossos discípulos no centro da Tua vontade e não na nossa, Pai. Derrama sobre esse povo sabedoria, que a palavra que venha da boca dele seja uma palavra, Senhor, cheia de poder, de autoridade, mas de sabedoria.
Que, Senhor, eles possam ter um falar, que possa ter poder de persuasão com seus discípulos. Que eles possam ter um coração sábio, um coração que ouve a tua voz e que conduz os discípulos no caminho da perfeição. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos um pouquinho...